Bom dia! Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja na sua vida, meus companheiros aqui do canal. Que o sangue do Senhor Jesus resplandeça no seu ser, te cobrindo e te protegendo de toda seta maligna nesse dia. Bem, hoje a palavra que vamos debater, o assunto que vamos debater nesse dia é sobre, o tema é: e foi o diabo? Muito rico, meus queridos. Fique conosco até o final do vídeo. E vamos antes entrar em oração diante do trono branco, dizer que a alegria do Senhor é a nossa força e que o Senhor esteja conosco nesse dia, amém? Querido Senhor, querido nosso Pai eterno que está no céu e que habita dentro de nós queremos alcançar a Tua graça nesse dia, Pai. Nos ajuda a encontrar graça aos olhos dos homens, Senhor. Acrescenta, Senhor, às nossas vidas Tuas bênçãos, Senhor. Alarga nossas fronteiras, nos dá sorte, Senhor, que toda sorte de bênção esteja sobre nossas vidas, pois nós andamos na Tua presença, nós cumprimos os Teus mandamentos, Pai. Entra neste lar, Senhor, que está ouvindo essa pregação nesse dia. Ó, Senhor, entra com providência, entra com cura, entra com libertação, Pai amado. Fala conosco, continua conosco, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, a palavra que eu quero trazer nesse dia está lá no livro de Jó, capítulo 42 e o verso 5, que diz assim: com o ouvido dos meus ouvidos eu ouvi falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Só apenas esse versículo. Meus queridos, os olhos do Senhor estão em toda parte e nós já falamos, já abordamos esse tema, a questão do olhar do Senhor. E Ele deseja olhar nossas vidas, o nosso viver de mais de perto, está conosco, né? E às vezes o Senhor, Ele nos chama para uma conversa. Foi a questão de Jó. Jó necessitava conhecer a Deus face a face, porque ele só ouvia falar de Deus, mas não tinha uma intimidade mais próxima com o Senhor, o nosso Deus e Pai. Então Jó declarou que antes ele ouvia falar do Senhor e depois do que ocorrera na vida dele, ele conheceu o Senhor face a face. Agora vamos trazer essa palavra para as nossas vidas. O que tem nos ocorrido que está nos aproximando mais do Senhor e trazido a existência mais de Deus em nossas vidas? A pergunta é: foi o diabo? Ou é Deus trabalhando em nossas vidas? A questão, meus queridos, é que tudo o que ocorre na vida de um crente, geralmente ele acusa Satanás. E isso torna-se perigoso, achar que tudo na nossa vida é o diabo. Mas por que, irmã, é perigoso? Porque aí a gente vai pensar que a gente precisa de libertação e não de arrependimento. Quando a gente coloca a culpa tudo em Satanás, das coisas que ocorrem em nossas vidas, a gente vai se fingir de pobre coitado e de vítima de Satanás, e não o dono e o proprietário das escolhas pelo qual a gente precisa se arrepender. Então, nesse dia, eu lhe faço essa pergunta: foi o diabo que fez isso na sua vida? Ou foi suas escolhas e com isso houve a permissão de Deus de você ter chegado a essa situação que você encontra hoje? Meus queridos, lá em 2 Samuel 18, a gente vê a morte de Absalão, o filho de Davi. E no verso 5, 2 Samuel 18, 5, Davi pede ao general de guerra dele que
eles sejam amorosos, sejam piedosos com Absalão. E Absalão tinha tomado o reino de Davi, tinha levantado contenda, tinha dividido o reino, já tinha matado o irmão dele, Amon, porque Amon teria abusado sexualmente da irmã de Absalão, Tamar. Isso tudo ocorreu na vida de Davi. Mas em nenhum momento a gente vê a Bíblia dizer Davi alegando que foi o inimigo de Deus quem fez isso na vida dele, não. Do contrário, lá no Salmo 51 ele reconhece o erro dele, o pecado dele, que aquilo ali veio através da escolha dele. Foi advindo aquela situação através daquilo que ele escolheu lá atrás, que foi rejeitar os mandamentos do Senhor. Meus queridos, quando a gente rejeita a obediência a Deus e escolhe caminhos tenebrosos, a gente acaba atraindo o mal para as nossas vidas. Foi o caso de Davi. A morte entrou dentro da casa dele, a espada já não saía mais da casa dele porque foi ordem de Deus, porque ele pecou contra Deus. E com isso veio toda essa situação na vida de Davi. E o que é que está ocorrendo em nossas vidas que a gente tem culpado ao inimigo e não as nossas escolhas? Às vezes é um filho, meus queridos. A morte espiritual de um filho. A morte espiritual de alguém da família. Você gerou um erro, um pecado lá atrás que atraiu, que abriu uma brecha para aquele espírito de morte habitar dentro do seu lar. E a única pessoa que pode fechar é o chefe da casa, que é você, que está escutando essa mensagem nesse momento. Você não tem que culpar sua filha ou seu filho por tais atitudes. Aí você questiona: eu ensinei esse menino, essa menina o evangelho, eu preguei o evangelho, foi criado na igreja e hoje está desmantelado. Não, você não tem que usar esse termo. Você tem que apresentar ao Senhor o cenário que você quer, o cenário que você deseja. Quando você for orar ao Senhor, você tem que mostrar ao Senhor o filho que você deseja e não o filho que você tem. Porque o que você tem, Jesus já sabe. O que você deseja, você precisa mostrar a Ele. Isso chama-se fé. Fé é aquilo que você não está nem vendo concluído, mas você já vê com os olhos do seu pensamento. Então, às vezes, uma situação sobrecai na vida de um filho de Deus, de um servo do Senhor, e ele fica questionando, dizendo que é Satanás porque está fazendo a obra. Eu faço a obra, Satanás está me perseguindo. Isso é retaliação. Que história, meus queridos. Isso é história. Não vá por esse caminho. Por isso a importância, todas as vezes que eu vou pregar a palavra do Senhor, eu sempre trago à tona esse assunto. Sempre falo nas minhas mensagens a questão de quando a gente tem a nossa intimidade no nosso lugar secreto com o nosso Deus, a gente pedir ao Senhor a clareza de mente, o discernimento dos espíritos. A gente necessita, meus queridos, ter isso de Deus, porque isso aí é a sabedoria. É você ter sabedoria, é você poder entrar e sair das coisas. Então, quando a gente começa a questionar o nosso viver e as situações pelas quais estamos passando,
A gente tem que entender que coisas nos ocorrem para que a gente comece a alegar o que Jó alegou naquele dia. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, Senhor, mas hoje eu te conheço face a face. Quando que você vai parar para dizer, Senhor, essa situação que eu vivenciei ou que eu estou vivenciando é para me aproximar de Ti, é para a glória do Teu nome? Quando? Quando você vai parar e dizer, Senhor, a partir de hoje eu não vou mais reclamar, do contrário, eu vou Te louvar dentro dessa situação, porque eu sei que todo cativeiro tem um tempo determinado. Meus queridos, antes de advir uma situação sobre nossa vida, Deus já determinou o prazo daquilo ali. Entenda que nem tudo é o diabo. Apesar de que ele trabalha de graça para Deus. Satanás trabalha de graça para Deus. Ele traz coisas na vida de um servo de Deus, mas é para fortalecer. Isso quando há permissão de Deus. Porém, nem tudo é ele. A grande maioria das coisas que advém na vida de um crente é resultado das suas escolhas. Quando a gente vai lá em 1 Samuel 31, que vê a morte de Saul e dos seus filhos, Saul foi exterminado na terra, meus queridos irmãos. E os filhos dele foram mortos por causa da escolha de Saul. A gente vê a morte de Saul em 1 Samuel 31, mas a escolha dele começou lá em 1 Samuel 13, que foi desonrar o Senhor. Então, observamos que a questão do temor ao Senhor e da obediência à sua palavra é primordial em tudo. Mesmo que haja uma situação criada pelo inimigo, mas o fato de você estar debaixo da obediência de Deus, Ele vai amparar as suas fronteiras. Deus vai lhe amparar, Deus vai evitar que o inimigo lhe destrua. Mesmo que você passe por debaixo de tensão espiritual, das forças malignas. É como diz lá no Salmo 23. Se eu andar pelo vale da sombra da morte, mesmo assim não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. Mesmo você passando por esse vale, mas o Senhor vai amparar você, porque você está debaixo do cuidado do Senhor e debaixo da proteção do Senhor, porque você cumpre os mandamentos do Senhor. Tudo está no cumprimento da palavra do Senhor, meus queridos. Ah, irmã, mas eu tenho falhado, eu falhei nessa questão aqui, porque o diabo me tentou, o diabo fez isso comigo, aí eu falhei. Entenda, compreenda que o diabo ele não tenta alguém fora do limite daquela pessoa, por isso que a palavra do Senhor manda resistir. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistência. Resistência, oração e jejum. Dizer não. Todas as vezes dizer não por causa do compromisso que nós temos com o Senhor. Então, meus queridos, quando a gente começa a avaliar o nosso dia a dia e as situações que estão nos ocorrendo ao nosso derredor, a gente tem que entender que a maioria se originou há anos atrás. Foram a escolha de anos atrás. Por isso que nesse dia de hoje, o que você vai decidir hoje, você vai vivenciar daqui 1 ano, 2 anos. Se você se decide hoje pelo Senhor,
O Senhor vai colocar a mão sobre você, o vendaval vai passar, mas você só vai colher daqui a algum tempo. Então é muito importante a nossa postura diante de Deus. É muito importante. O diabo, meus queridos, ele não toca em quem está debaixo do sangue de Cristo. Ele não toca. Ele pode até criar situações adversas por permissão do Deus Pai, mas ele não toca. Você vai sempre sentir a paz e o fluir do Senhor, do Espírito Santo do Senhor sobre sua vida, se você estiver debaixo dos cuidados do Senhor. Então, nesse dia, coloque-se, aceite os cuidados do Senhor sobre sua vida. E se você já tem esse cuidado, preserve para que você não perca. Alinhe-se mais à vontade de Deus e preserve a intimidade com Deus. Quando um casal quer ter um encontro especial, eles sempre marcam um horário. Olha, tal hora, vamos ter esse encontro aqui e tal. Por que não fazer isso com Deus? Senhor, olha, eu quero dedicar uma hora do meu dia. Se você não consegue uma hora, meia hora. Mas esse horário aqui é teu, Senhor. Pode acontecer o que for. É meu e teu. É da minha intimidade contigo. Preserve, meus queridos, essa intimidade com Deus. Porque é no meio dessa intimidade que você vai brilhar a imagem e semelhança de Cristo. É na intimidade que o Senhor revela os segredos. É na intimidade que a gente vai se encher de força para permanecer e suportar as lutas do dia a dia. Amém? Que Deus te abençoe nesse dia e que você venha avaliar todos os feitos que você fez lá no passado, que você deixou, e entender que agora o que você está passando talvez seja uma escolha que você fez lá atrás, e entender que a mão soberana de Deus está sobre sua vida, porque você se arrependeu e está hoje debaixo dos cuidados do Senhor. E Deus, ele vai te ajudar. Deus, ele vai te suprir como necessário. Deus, ele vai cuidar de você como um pai cuida do filho, porque você tomou a sua decisão e o seu posicionamento pelo Senhor. Amém? Que Deus vos abençoe. Dê o like e compartilhe para apoiar o canal. Deus vos abençoe.